Olá, tudo bom com vocês? Está começando mais uma edição do programa Ser Tão Inovador. Eu já comecei com 220, meu amigo. Tudo bom, meu nobre? Tudo em paz, professor Radamés. Mais uma vez aqui, motivo de gratidão, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Por essa oportunidade, amanhecemos, estamos aqui, né? Hoje, muito cedo, recebi uma ligação e um conhecido meu tinha se acidentado, já entreguei nas mãos de Deus e nós estamos aqui, né? Sã e salvo, né? Que bom. Vamos então trabalhar? Vamos trabalhar, vamos nos conectar, né? Vamos conectar. aprender. Pronto. Pense, eu tô gostando desse trabalho, rapaz. Sempre que eu venho pra cá, você usou trabalhar, sempre que eu venho trabalhar aqui, eu saio, eu tenho aprendido algo a mais. Tem dado certo. Está crescendo, né? Está crescendo. Tem um estudo que prova que uma das sensações mais agradáveis que nós temos no cérebro, aquela sensação, por exemplo, você conseguiu o primeiro emprego, dá a sensação, puxa, de conquista, o primeiro filho, né? O primeiro, segundo, quer dizer, filho, cada vez que nasce a gente fica muito feliz. O casamento, aquelas sensações que você tem de bastante alegria, que o cérebro dispara, né? Ele faz aquelas, ele envia, os neurônios enviam o tal dos neurotransmissores, como dopamina, serotonina, que dá aquela sensação bem agradável que você tem. Uma delas acontece quando você aprende algo novo. Toda vez que o seu cérebro faz conexões novas e você aprende algo novo, dá aquela sensação de borboletazinha no cérebro. Uau, que legal, não sabia disso, que isso é bom. Então esse trabalho faz a gente aprender coisas novas, faz a gente se conectar com pessoas novas. E eu já quero começar o programa de hoje indicando um livro que fala das duas coisas. Primeiro livro, porque é para você adquirir conhecimento. E o título do livro é O Poder das Conexões, justamente mostrando a importância do network e como ele molda vidas. Esse é um livro especial, porque há uns 6 anos atrás, eu estava preparando uma palestra para dar na cidade de Baraúna. Convidada a dar uma palestra, e o tema lá era a importância das pessoas conectarem, as pessoas estavam muito longe umas das outras, distantes, aquela coisa toda, e queria uma palestra sobre conexão. E eu fiquei, eu vou falar sobre o quê? Lá vai eu pesquisar. E aí encontrei esse livro na internet. O tema da palestra foi esse assunto, só que eu não conhecia o livro. Quando eu conheci o livro, eu disse, tem tudo a ver, vou comprar agora. Quando eu cliquei na Amazon, quando eu olhei, eu disse, rapaz, aí eu parei algumas vezes, parei um pouquinho assim, eu disse, vou comprar ou não vou comprar? Sabe quanto foi esse livro? Chute. Um livro desse assim, de R$80. De administração, né? Sim. R$80. E de fato, é mais ou menos isso. Esse livro foi R$502. Se você for hoje lá, não mudaram muito o valor. Quando eu olhei o valor, eu disse, só vou comprar um curso. Eu vou comprar um curso num livro? Como é que pode? Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. E aí eu aprendi o valor do valor. Que valor não tem preço. Quando você quer algo que tem valor, o preço você vai ter ou não por uma questão monetária e financeira sua. Mas você já comprou o livro. Ou você já comprou o projeto, já comprou algum produto, porque você já viu o valor naquilo. Então, esse livro que eu estou contando essa rápida história, mostrando que o livro realmente vale, por quê? Porque ele é um verdadeiro curso. É um trabalho de 2 médicos, provando ao longo da história como coisas incríveis aconteceram por uma conexão que foi feita. Vou dar um exemplo. Não lembro agora o país, provavelmente foi o Quênia. Um país africano, 1940 e pouco, estou tentando resgatar da leitura do livro, aconteceu um fenômeno numa escola em que, do nada, 2 adolescentes começaram a rir. Começaram a rir. Coisa de adolescente. Adolescente faz isso, né? Do nada começa a rir. E pior que adolescente, quanto mais você pede para ele parar de rir, mais ele ri, né? Quem tem isso sabe do que eu estou falando. Resultado, a sala inteira começou a rir com aquelas 2 meninas rindo. A coisa progrediu, a escola inteira teve que parar as aulas, porque deu um surto de riso em toda a escola. No outro dia, quando os alunos voltaram, as aulas foram começar, começou tudo de novo, e aquilo gerou foi estudado esse fenômeno, e foi descoberto lá um fenômeno que acontece, e isso acontece. Se a gente começar a rir, você ri. Se eu ficar triste, existe um efeito, algo que acontece com os demais, que é força do meio. E aqui a gente dava para fazer uns 10 programas falando sobre isso. Não vamos fazer isso. Mas, de fato,
Você quer mudar a sua maneira de pensar, mude com quem você conversa, mude o seu meio ambiente, mude as suas conexões. E elas influenciam demais o que a gente vai fazer. E esse é um dos exemplos que ele mostra, que aconteceu, tem as comprovações, se você procurar até na internet, você vai encontrar esse fato. Pois bem, essa é a indicação de hoje, tá bom? Eu vou parar porque o professor tem mania de falar demais, tudo ele quer dar aula, aí pronto, já passa do limite. Poder das Conexões, do Nicholas Christakis e James Fuller. Muito bom. Vamos falar de conexão, tá hoje aqui para conversar conosco, convidado especial, Maicon. Faz um trabalho bem interessante, conheci o trabalho dele numa visita a um grande amigo e, na ocasião, ele estava apresentando, o amigo estava bem empolgado, inclusive, com o trabalho dele, resolvi convidá-lo para ele apresentar para que toda a comunidade, os empresários, os profissionais aqui da região e você, dependendo de onde você estiver, possa também conhecer. Maicon, seja bem-vindo, meu querido irmão. Obrigado, professor. Vamos conversar sobre você aí, sobre sua história. Obrigado. Sou muito grato por estar aqui, né? Outros amigos vieram e falaram que se sentiram também agradecidos por estar, a troca muito boa. E eu espero também contribuir com você que está aí nos ouvindo e aqui também nessa mesa, tanto ensinar algo como aprender algo, né? Que esse é o intuito do crescimento através das conexões, né? A gente ensinar e aprender, estar aberto a aprender, né? Porque quando a gente para de aprender, aí realmente a gente encontrou o nosso maior problema, né? Quando não tem humildade de aprender. E muitas vezes a gente encontra isso por onde a gente anda, é o que a gente vai falar um pouco por aqui também. Muito bom, muito bom. Maicon, antes de falar sobre o seu negócio, sim, né, sobre os resultados do negócio, do financeiro, a gente costuma conhecer a pessoa, quem é Maicon, CPF. Antes do CNPJ existe um CPF. E para se ter um CNPJ forte, o CPF precisa ser bom. Sim. Então, fala pra gente aí um pouco sobre quem é Maicon. Sim. Filho de 2 vendedores, né? Então, desde novo, ali eu via meu pai e minha mãe chegando em casa e dizia, vende bem. Ixi, hoje foi difícil. Então, eu sentia logo na questão do comércio, né? Certo. Desde novo, como era essa dinâmica e como eles se esforçavam, como eles corriam atrás de meta. E aquilo foi já desde eu novo, eu ia para a escola e aí lá eu fazia o seguinte, eu levava algumas coisas que meu pai vendia e eu colocava uma margem ali e eu saía negociando no intervalo. Teve uma época que, quando a gente era menor, que tinha uns skatinhos. Uhum. Eu fazia ele, lapidava de madeira, botava e criava ele como fosse do zero. Levava e vendia. E em várias situações isso foi acontecendo. E aí eu fui despertando essa questão de vender, do negociar. E isso ficou de fato. E até na faculdade eu tinha essa questão, sempre trouxe essa questão, né? Entrei depois de um tempo em administração, né? Fiz zootecnia, interessante. Mas por que zootecnia? Nada a ver com administração. Minha mãe tinha o desejo de ser veterinária e ela dizia assim para mim, professor, meu sonho era ser veterinário. E eu acabei transferindo um pouco para mim, aquilo ali. Aí eu disse o seguinte, eu não quero veterinária, mas eu vou entrar em zootecnia porque vai que tem alguma familiaridade, eu continuo. Aí eu entrei, não me identifiquei, fiquei ali um período ali quase forçado, saí. Depois fiz técnico em segurança do trabalho, né? Certo. Fiquei na área, estagiei, mas aí vi a oportunidade de entrar na administração, que era aquilo que eu sempre vi se encaixando com a minha infância, né? A conexão do vendedor, comércio e tal. E aí entrei em administração. Fiz administração na UFESA, né? Onde gostei muito. Teve a parte ali da experiência e vivência dos professores, muita experiência, né? Que a gente acaba absorvendo das dificuldades que passaram também para estar ali, né? Porque muitas vezes a gente vê só o empreendedor. Mas quando você conversa, eu fazia questão de conversar, né, com os professores, eu via as dificuldades que eles enfrentaram para chegar à graduação, muitas vezes pegando ônibus para fazer um mestrado, um doutorado, todas as barreiras também é um empreendedor ali, né? É um comportamento empreendedor. Que eu vi até vocês comentando no podcast sobre
o perfil empreendedor que o Sebrae atua, né? E aí, fiz administração, terminei a administração e assim que eu terminei... Qual ano? Só por curiosidade. 2023 eu terminei. Então você entrou... 2018. 2018. Ih, rapaz, é nessa hora que a gente descobre que tá ficando velho, né? Porque eu dei aula lá no curso de administração da UFESA em 2009. 10 anos. Eu tenho 39 anos, tenho 2 filhas e minha esposa Cíntia, né? As filhas ainda são pequenas, Chloe de 3 anos e 8 meses e Sophie de 1 ano e 8 meses. Então, ainda está naquela fase do trabalho, né? E aí, entrando, depois que eu entrei em administração, assim que eu terminei, estagiei em uma empresa, eu que para cumprir ali, fiquei um tempinho, e aí já entrei para ser abordado do Sebrae. O programa Agente Local de Inovação. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso, e ali eu abracei aquela oportunidade. Fomos para Natal, teve um treinamento lá. Foi o treinamento mais completo que eu recebi já até hoje. Porque era uma imersão prática e teórica. A gente ficava 8 horas dentro da sala de aula durante 2 meses e tinha consultores sêniores do Sebrae, psicólogos... E era treinamento assim, era como um Empretec, sendo que na prática, que eles disseram assim, vocês têm 4 horas para abrir uma empresa, fazer um plano de marketing, vender o produto e trazer aqui e apresentar tudo isso dentro de Natal. A gente saiu e foi um desafio, uma correria maluca, lidando com pressão. E a gente, no final, percebeu que eles estavam querendo ver se a gente conseguia lidar sob pressão. E o que é que saía dali. E muitos demonstraram nervosismo, outros desespero, outros xingavam. Então, ali, tudo de forma intencional, a gente foi, eu diria, esticado. Forjado na pressão. Forjado na pressão. E ali, depois de 40, foram selecionados alguns, 4 aqui para Mossoró, eu fui um deles. E aprendi muito. Isso depois da faculdade? Isso depois da faculdade. 2024, 2025. Aí eu digo que eu realmente entrei numa escola prática agora, né? E aí... Agora, como agente local de inovação, não estava com as empresas nas nossas mãos. A gente tinha que ir porta a porta, conseguir 50 empresas do porte de EPP, né, que é ali do faturamento 360 até 3 milhões e 600 mil, e atender aquelas empresas por 2 anos e desenvolver inovação nelas, porque muitas estavam estagnadas em inovação. E o programa aqui, Sertão Inovador, disse, eu preciso trazer isso porque conecta muito com o programa, né? Você falou aí o Sebrae. O Sebrae, eu sou fã do Sebrae porque o Sebrae realmente ele pega na mão ali do pequeno empreendedor. Eles fazem de tudo. Tudo que eles puderem fazer, eles tentam fazer. Né, e a gente cria... Já foi falado aqui também sobre... A empresa pode ser pequena, né? Mas o empreendedor, ele é quem diz o tamanho dele. Sim. Eu posso ser o gestor de uma pequena empresa, mas eu sou grande. Isso. Porque tem gestores de pequenas empresas que se comportam melhores do que gestores de grandes empresas. Sabe como é que se faz as atividades bem direitinho, o dever de casa, né? TRE, custo de caixa, tudo direitinho. Então, o Sebrae, eu quero deixar aqui bem claro que o Sebrae é fantástico. Quem não conhece, quem não tem a experiência de viver, de conhecer, saber quem é o Sebrae, eu super indico. Eita aqui, a gente está conversando aqui, então você teve uma jornada, mas quando você chegou no Sebrae, você viu que... É outra coisa. Portas se abriram e foi colocado em prática ali, né? Exatamente. Então, E aí, pegando o gancho do Sebrae, inclusive, às vezes eu vou fazer algumas consultorias e eu vejo que a pessoa ali, ela não é o momento dela, da consultoria. Então, o que é que eu faço? Vá no Sebrae. Lá tem programas gratuitos, lá tem como você... a gente não entrar naquela questão do vitimismo, né? De, eu não posso porque eu não estou com recurso e tal. Então, o Sebrae é uma instituição que abre as portas e dá muitas ferramentas e conhecimento ali gratuito. E quando muitas vezes também não é gratuito, que a gente via, facilitava muito a questão financeira pelo subsídio que vem do governo, que era o que a gente apresentava para as empresas, e tem um desconto muito alto, chegar até 70%, 80% de desconto. Então, isso viabiliza para um pequeno ter as condições de pagar uma consultoria que muitas vezes é um valor, na maioria das vezes, um valor mais alto, sim, né? E o Sebrae abre essa porta e também gera muitas conexões, né? E ali eu tive que sair atrás. E me deram ramos específicos, construção e supermercado.
E aí eu fui atrás de redes de supermercados, porque eu também queria aprender como é que eles funcionavam a estrutura. Então eu peguei toda a rede 10 de supermercado, rede Quero Bem, que pegava até a Sul, então eu rodava esse interior inteiro aqui, e era todo mês tinha que fazer essa rota gigante. E eu estava na reunião das redes e a gente conseguiu realizar um trabalho. Eles estavam abertos, né? A mentalidade por estar ali, como a gente chama hoje, no mastermind, né? Aquela mente que acaba se formando em torno de todos, né? A gente percebia um desenvolvimento diferenciado do que o individual. E muitos eu percebi que entraram por conta disso. Por conta de aprender mais. Eles já tinham um certo nível de organização, queria não só poder de barganha, mas queriam aprender e crescer para melhorar na gestão. Porque a margem do mercadista, do supermercadista, ela é muito baixa. Muito pequena, de 2 a 6%, em média. Então, se ele não tiver uma gestão muito afiada, ele não sobrevive. E é a situação de muitos, imagine, Artem, você com 2 a 6% para sobreviver numa empresa de serviço. É complicado. Você tem que... Felizmente não dá, não. Não sei como é que funciona, né? As redes de supermercado, né? Hoje tem o tal dos enxovais, umas coisas e outras, né? Tem várias estratégias. Tem as prateleiras. Eles conseguem pelo volume. E sem contar, assim, que termina tendo... Tem os prejuízos também, né? Tem o prazo de validade que é de alguns produtos, de algumas tem coisas. Que ter giro. Tem que vender, ciência, tem que girar, tem que girar. É muito desafiador. É muito desafiador. E eu vi ali o ramo mais desafiador que eu conheço até hoje. E o de construção também. É verdade. Não fica muito para trás, muita não. coisa, Muito muitos produtos também equiparam essa margem aí, né? É verdade. E aí eu comecei a lidar, porque a gente fazia diagnóstico também de perfil empreendedor. Sim. Eu comecei a analisar comportamento e analisar aquela questão do perfil e ver as dificuldades que eles enfrentavam, porque a gente sentava para conversar, ele já não estava ali muitas vezes, a gente acabou se tornando amigo, porque compartilhava as dores que eles sentiam. E aí, entendendo essas dores, trouxemos soluções de reformas inteiras em redes, em entender aquela questão ali que eu nem sabia que existia. E existe uma ciência por trás da gôndola, inclusive, dos supermercados. Qual produto deve ficar na altura do olho, qual altura deve ficar embaixo. Qual a altura das crianças. A altura das crianças. Então, toda uma ciência por trás disso que trazia uma inovação que eles não entendiam. E daí a questão da âncora também, do açougue e a padaria. São âncoras ali, são atrativos, são imã para que o cliente vá diariamente e ele, na volta, eles estrategicamente, até o corredor estratégico que dava para a padaria era tudo pensado. Então a gente fez uma consultoria em algumas redes nesse sentido e trouxe um aumento de faturamento, trouxe aumento na inovação, no layout e na estrutura dessas empresas e foi ali um aprendizado para mim muito rico. E quando eu encerrei esse programa, porque ele tinha um prazo de 2 anos, né, a parceria Sebrae e CNPq. Porque o CNPq tinha um software que a gente colocava todas essas informações e a gente também escreveu artigo. Ao terminar, eu escrevi artigo para poder isso ser transformado em base científica de inovação. Legal. Então, ali a gente contribuiu, cada um fazia um artigo e teve seleções de artigos para que fossem compiladas as informações e entender como anda a inovação do Brasil, como é que essas empresas estão crescendo. A gente chamava de radar de inovação e foi bastante interessante ver. Eu aprendi muito sobre as dificuldades e as dores ali do dia a dia. Por que muitas consultorias não iam para frente? Porque muitas vezes não faltava o interesse do Sebrae, do consultor. Ele fazia o máximo que ele podia dar, mas muitas vezes o empresário, a mentalidade dele não estava pronta. É aí onde está a chave, né? Esse é um tema bom. O segredo está aí. Parte do líder, né? Tem equipe, tem time que vocês têm aí uns liderados que estão prontos para desenvolver, mas aí o líder em si, o gestor, não está pronto. Aí entra na zona de conforto, não se permite entender que precisa de inovar, não se permite... Ele sabe, mas ele não quer acreditar, ele se esconde. Agora, ele se esconder dele mesmo. Né? Então, a grande questão está aí, é saber se o líder, se o gestor está pronto para escalar, para inovar, para entender que precisa melhorar,
às vezes dá ré, né? Eu uso muito sapato. Dá ré, opa, eu preciso voltar aqui. Eu tô aqui, mas eu preciso voltar. Pra mim, né? O maior desafio tá aí. É verdade. Eu até me permito só fazer um comentário. Também sou cria do Sebrae, né? Na época da graduação, eu tive a oportunidade de estagiar lá, depois me tornei consultor. E depois que você se torna consultor, você começa a ter essa visão de querer ajudar as pessoas, querer ajudar os empresários. Você está num restaurante, até hoje eu estou no restaurante, começa a ver uma coisa, puxa, você fica a mão coçando querendo ajudar, você tem que se controlar, que você não... Né? Porque você falou de um tipo, eu queria falar do outro tipo, do outro caso. Você tem empresários que eles entram na zona de conforto. Mas alguns outros eu percebia, na hora que você vai fazer a consultoria, eles entram na zona de conflito. Ele começa a entrar em crise com o consultor, porque o consultor começa a trazer coisas que ele vai ter que sair da zona de conforto dele, então começa a entrar. Eu me lembro que eu passei por isso. Inclusive, eu cancelei consultorias, em época, consultorias que eram valores bem... Mas eu tive que cancelar porque eu ia perder a amizade do cara. Porque você começa a entrar numa fase que, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é dono de uma empresa, você está aqui como empresário, como dono da empresa. Faz o seguinte, vamos criar um conselho da empresa, tu vai lá pro conselho, mas deixa alguém tomar conta dessa empresa, porque como você está tocando, cara, o consultor ele tem a vantagem de conversar com os funcionários de uma empresa de uma maneira que o dono não tem. Porque todas as vezes que ele vai conversar com o funcionário, ele ainda é dono. E a resposta será sempre, tem que ter cuidado com a resposta, porque ele é dono. Quando vai conversar com o consultor, as pessoas se abrem, as pessoas contam, as pessoas falam, né? Então, permite que o consultor perceba um pouco melhor, dependendo dele, onde estão os gargalos e tal. E nesse caso em específico, era justamente a maneira como aquele dono da empresa tratava. Relacionamento realmente muito difícil, muito complicado, para uma geração na empresa dele. Ele tinha muita gente da geração. Na época, quando eu fiz, ele era geração X e estávamos falando de geração Y. Hoje todo mundo fala do problema com a geração Z. Geração Z. Aí eu estou externando a minha idade aqui quando eu tinha problema da X com geração Y. Que era, esse povo não quer nada, esse povo não sei o quê. Hoje estão dizendo isso com a geração Z. Esse povo não quer nada. Eu já escutei isso com a geração antes dessa. Principalmente os mais antigos com essa diferença de geração. E ele não entendia por que os outros não entendiam que tem que ser do jeito que... Você tem que entender que são gerações diferentes. Sua juventude não foi como a deles. O seu primeiro emprego não foi como o dele, nem como o meu. E, no fim das contas, eu tive que encerrar, porque ele não queria sair da zona de conforto, entrou na zona de conflito com o consultor. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, em outro momento que tiver mais... Aí eu queria perguntar a você, hoje você tem um trabalho, e entrando já no seu tema, né? Hoje você tem um trabalho que também faz, né? Trabalho com consultoria. Fala um pouquinho para nós como é que é isso, porque eu acho que você deve passar por isso. Se não passou, vai passar. Passo. Vai passar por esse Passo, eu cheguei num ponto de conflito. Eu saí do Sebrae, eu fiz MBA em finanças. Foi uma área que eu sempre tive familiaridade. E na minha parte CPF, eu precisei aprender muito, que eu quebrei 3 vezes como CPF. Então, eu disse, eu preciso... Foi daí que surgiu o interesse em administração, foi da minha dor que surgiu o interesse na parte de finanças também. Eu disse, eu preciso resolver o meu problema, antes de resolver o problema de qualquer pessoa, né? E eu mergulhei nesse mundo. Quando terminou o programa do Sebrae, eu fui trabalhar com as consultorias, aí conecta exatamente nesse ponto. Aí encontrava pessoas que eu fazia um filtro. A partir de ver a experiência do Sebrae, eu já via o perfil que funcionava e o que não funcionava. Que eu analisava perfil, né? Era todo mês ali, com os 50. Então, eu comecei a dizer assim, eu vou primeiro analisar. Se eu ver que faz sentido, eu faço. Se eu não ver, eu já na proposta, eu já digo que não vou conseguir fazer. Difícil isso, porque você tem que perder, né? Receita. Exato. Mas é melhor perder receita do que perder um... Exato. E aí eu via os desgastes e aquilo dali foi me fazendo ver que não valia a pena. Eu via os consultores faziam o máximo que podiam e não conseguiam implementar nada. E aí ficava um monte de planilha solta, um monte de documento solto que não fazia sentido nenhum na empresa. E aquilo dali gerava muitas vezes um desconforto do empresário que ficava num momento de crítica, que aquilo ali eu vi não agrega. Então, com esse aprendizado, né, na escola Sebrae, eu disse... Eu vou evitar, mas mesmo assim, passei por várias situações dessas. Que a pessoa dizia, eu quero.
Não, vamos lá, vamos construir, vamos fazer. Mas quando o parafuso começava a apertar, aí ele, não dá não. Eu vou ter que ganhar menos, eu vou ter que tirar menos. Porque no meu caso do financeiro, né, eu vou ter que tirar menos. O Prolabore estava, às vezes, 4, 5, 6 vezes maior do que o que ele podia tirar, porque a empresa não tinha como pagar aquilo a ele, e ele não queria entender. Ele queria só pegar o cartão da empresa e ficar passando tudo que ele precisava. E se a empresa, que era o que estava acontecendo sempre, né, estava pagando aquele preço, que pagasse. Porque ele dizia assim, um argumento que ele tinha e não queria muitas vezes abrir mão, de uma forma, assim, até genérica para a gente entender, eu não me importo, foi eu que criei isso aqui tem que me pagar. Isso é muito errado. O CNPJ ele tem que ser tratado como um organismo ali que tem que funcionar só. Independente daquela pessoa, como você falou, bote aqui um CEO e saia para cá, porque você é o que mais ajuda o empreendedor, mas também é o que mais atrapalha, né? A parte do empreendedor, todo empreendedor eu digo que precisa de um gestor. Porque os bons empreendedores não conseguem, às vezes, ser bons gestores. Não dá conta, porque o gestor é o cara que vai administrar a rotina, aquela questão da estabilidade. E o empreendedor, por natureza, ele está sempre procurando uma coisa para... Se de repente, eu já vi isso muito acontecer. Faz 6 meses que a empresa está na tranquilidade. O cara começa a ficar complicado, começa a dar neuro. Não, tem alguma coisa errada, eu tenho que arranjar logo uma confusão, eu tenho que vender um negócio. E aí ele gosta desse negócio dinâmico, desafio, né? Gosta do desafio. E a empresa, quando entra em instabilidade, perde os desafios nesse ponto. Ela fica, pronto, um gestor para cuidar disso e começa a inovar, vai abrir unidade se você quiser, Sim. né? Mais fácil de algo. Porque, mas é um dilema para muitos deles. Porque assim, existe o empreendedor, né? O empreendedor. Aí ele abre uma empresa. Aí a empresa vai... Né, obrigatoriamente ela precisa de gestão. Sim. Aí quando você está começando, que aí você é um empreendedor. Aí você é tudo. Você é empreendedor e você faz tudo. Aí você está ali na gestão operacional. E aí o empreendedor ele tem que entender que existem níveis para que ele possa estar ali subindo, elevando. E tem algo que precisa ser feito para que esses níveis possam acontecer. Sim, o que ele precisa fazer? Claro, verdade. Aí o empreendedor ele está na gestão operacional. Daqui a pouco ele vai ter que entender que ele vai precisar de um gestor estratégico. E quem é esse gestor estratégico? É ele, o empreendedor. Aí o empreendedor já está fazendo 3 funções, né, lá na empresa. E aí ele tem dificuldade de ir lá. Isso, né? Tem outros que conseguem ir, mas quando chega lá na gestão estratégica, aí ele tem dificuldade de voltar para ir lá para o chão de fábrica. Sim, eu já estou aqui, eu não volto mais. Então, assim, é uma liga, é um elástico. O empreendedor ele precisa entender que... Transitar em todos os níveis. Transitar, conhecer. Rapaz, eu tenho que fazer tudo. Rapaz, você tem que... Por uma época... Você tem que conhecer. Sim. Agora, se você... Eu não aconselho você a fazer tudo, porque você não tem condição de fazer. Mas conhecer, você precisa conhecer. Principalmente se a empresa crescer, né? Se a empresa não crescer, você consegue transitar. Mas se ela está crescendo, nós temos... Mas a empresa só não cresce se você continuar lá. Se você conseguir instalar um sensor para você ir medindo ali seus limites, entendeu? E os seus resultados, porque é natural do ser humano ele querer mais. Né? Sim. Natural. E a questão, meu amigo, de Prolabore aí dá um programa. Dá, é verdade. Prolabore dá um programa aí. Porque o comércio, ele tem seus picos e vales, né? Picos e vales, né? E conseguir adaptar padrão, estilo de vida ao que a empresa pode pagar é um desafio gigantesco. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Empreendedor, você pode quebrar 200 vezes e você continua sendo empreendedor. Né? Agora, ser gestor, ser líder, aí sim. Aí você tem que saber se você é um bom gestor, se você é um bom líder, né? E eu falei aqui sobre picos e vales, né? Até li esse livro já. Picos e vales. São nossas atitudes, sim, né, ali, que faz com que nós possamos ir para o pico. E quando a gente está lá no pico, continua sendo as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, que faz com que a gente permaneça no pico ou desça, né? Vá lá para o vale novamente. Então, resumindo, equilíbrio. O equilíbrio, ele funciona onde
você botar o seu olho. É verdade. Onde você está vivendo naquele momento. Nós estamos vivendo um momento agora aqui de um ambiente, um bate-papo, troca de informação, conexão, né? Um podcast. Temos que manter o equilíbrio aqui. Verdade. Ser bom ouvinte, tal, saber a hora de falar. Senão vai perder sentido. A gente vai sair daqui, nós três vamos sair, nós vamos viver o quê? Outro momento. Em casa, no almoço, em uma reunião, na empresa, na faculdade, diante dos filhos. Equilíbrio, manter o equilíbrio lá, porque, enfim... A maturidade traz isso, né? A maturidade traz isso. E outra coisa, nós, seres humanos, nós, empreendedores, gestores, nós precisamos entender um pouco sobre personalidade. Quando você vai apresentar um projeto de consultoria, para mim, você precisa olhar no meu olho aqui e tentar me entender um pouco. Porque o mesmo projeto, você me apresentando, vai ter uma devolutiva. Você vai pegar esse projeto, o mesmo projeto, vai apresentar para a Radamés, é outra devolutiva. Verdade. Então, às vezes também, a gente tem que ter cuidado, porque quantas propostas de consultoria eu já recebi já? Ao longo dos 20 anos. E aí eu já estou machucado, já estou calejado, já estou cansado, né? E aí às vezes vem uma proposta e às vezes também não é naquele... Enfim, aí é uma responsabilidade mútua aqui, que eu também preciso entender, sou devolutiva, tem que ter um bate-papo, um conhecimento. Eu costumo dizer que o ser humano ele precisa de duas coisas. Um é bem fácil, argumento. Argumentar é muito fácil. Agora, entregar o resultado, que é argumento e resultado. Aí onde está? Os resultados, né? E aí, por que quando a gente se depara com uma pessoa, aí volta aqui, é uma coisa que vai puxando outra, né? O boca a boca. Certo dia, agora recentemente, o camarada me ligou e perguntou, rapaz, você conhece o professor Radamés? A gente até conversou, ele falou, rapaz, você está perguntando a uma pessoa suspeita, o que é que você quer saber dele? Aí, resumindo, ele disse, meu amigo, bastou essa ligação aqui. Semana seguinte eu falei, não, deu certo, fui lá. Por quê? Eu passei para Maicon os resultados que eu tenho de Radamés. Sim. E você, você sendo amigo dele ou não, você está entregando o quê? A sua palavra para aquela pessoa, né? É verdade. Mike vai estar esperando o quê? Ele vai estar esperando a minha palavra. Então, se eu passar uma informação... E como é que é essa informação que eu vou passar? Eu só passo uma informação se for verídica. Sim. Senão aí a bronca dele, quem vai assumir a bronca dele? Também tá lá, né? Vai ser eu. Seu nome tá então, lá. meu amigo, é verdade. Uma coisa que eu sou muito grato a Deus por estar nessa área é que a gente vê tanto erro repetidamente que a gente, se quiser aprender, porque tem gente que não quer mesmo assim, a gente querendo aprender, a gente aprende com o erro dos outros, né? Então, eu chego no empresário e vejo aquele erro. Como eu disse, quando eu via no Sebrae as consultorias, eu já fui fazer as minhas de uma forma diferente. E quando eu vejo um empresário não respeitando o financeiro, o que a empresa pode pagar, uma DRL, não sabe... A frase que eu mais escuto do empreendedor é: eu não vejo a cor do meu dinheiro. É a frase mais comum da parte financeira, eu não vejo a cor do meu dinheiro. Aqui entra muito, mas eu não consigo ver a cor. Quem a gente vê que está numa outra situação é a minoria. Dado da Infomoney, 79,5% das famílias do Brasil estão endividadas. Endividamento significa que você já não conseguiu pagar o que ficou para trás. Não é aquela pessoa que colocou a coisa dividida em 10 vezes no cartão, nem entre essas pessoas, que são muitas, né? Colocou a coisa dividida em 10 vezes no cartão e não vai ter como pagar. Mas é aquela que já está com a dívida parada. Isso é alarmante. Se são famílias, significa que tem empresas aí, né? Ele falou uma coisa aqui interessante. Ele falou isso sobre DRE, né? O que é DRE? Demonstrativo de resultado do exercício. Isso é o que a sigla diz, né? DRE, né? O DRE é uma ultrassonografia da empresa, é uma ressonância, é um raio-x da empresa. Quer saber como a empresa está? E aí, eu vou lhe dizer... Quem sabe o que significa DRE
dependendo da pessoa, ele tem medo. Tem. Sim. Hein? Tem. Rapaz, você bateu no meu carro ali. Aí eu e não me disse nada. Eu vou e digo, Michael, oi, rapaz, tem como você dar um... Suba aqui, vem aqui, dê um pulinho aqui. Era o quê? Não, vem aqui, homem. Você sabe que bateu no meu carro tem 3 dias. Você sabe que eu tô sabendo e você não me procurou. Aí foi obrigado a lhe chamar. Você vem com medo. A DRE é do mesmo jeito, você vai com medo. Agora, se você bater no meu carro e ligar, tempo, cadê você? Homem, era o quê? Não, eu bati no seu carro aqui, meu amigo. Tá aí, isso aí, telefone. Tá aí a DRE. Você não tem medo de DRE, não, porque você é responsável. Você foi lá aí. Exatamente. Uma analogia bem raiz. Faz sentido. Mas é isso mesmo. Deveria, quando a gente... É um feijão com arroz. Que Muito deveria bom. ser feito. Porque se você colocou um negócio, ele tem que ser algo profissional que precisa dar lucro. Então você tá ali com a ONG. Eu pergunto, você tá aqui meio que como fosse uma ONG. Né? Você tá... Não que tenha nada de errado, não. Pelo contrário, a ONG ela tem uma organização e ela não paga imposto sobre aquilo. Tem um objetivo diferente. E você tá pagando um monte de impostos e aqui você tá negativo. Há anos. Verdade. Esse é um tema que é outro também que tem pano para as mangas. Sim. Eu só queria pedir meu nobre Maico que falasse um pouquinho, mas vamos entrar no... A gente ainda tá no pré-amplo, você acredita? Rapaz, eu tô aqui tirando pra dizer, professor Zain, só resta 15 minutos e eu tô curioso em saber o que você fala. Só um mais pouquinho então do projeto. do projeto. É como o nome do projeto? É o método GPX, Gestão com Princípios. O X é a questão de multiplicação. Não é uma filial do Eike Batista, não? Não. Né? Ele tinha tudo um X, né? O que é que acontece? Eu estive em 2024 agora, é recente o projeto, né? 2024 eu estive com o maior investidor anjo do Brasil e fui participar de mentoria lá. Sentando um a um com ele me fez uma pergunta. Eu estava na época com sociedade, porque por esse perfil empreendedor, né? Eu sempre fui muito para a questão de empreender, também estar fazendo consultoria. Um exemplo, eu chegava aqui para conversar com o Radamés, ele tem uma empresa, e ele me convidava a dizer assim, rapaz, a parte de gestão eu não sou bom, ponto fraco meu, assuma essa parte de gestão, você vai ser sócio de uma parte, e aí a gente divide aqui, entra na sociedade. E isso aconteceu muito ao longo de mais ou menos uma década que eu estou com consultoria, né? E chegando lá eu estava com a empresa, né, como sócio, estava também consultoria. E aí eu comecei, né, cheguei empolgado, e disse, olha, tá aqui, eu tô assim, tô fazendo isso assim. Eu pensava que ele ia fazer aquilo ali, prestar atenção naquilo, ele me fez só uma pergunta, ele disse assim, o que é que você sente desejo real de fazer todas as manhãs que você acorda, assim, quando você vai trabalhar, se você for escolher? Aí, na hora, saltou da minha boca automaticamente, eu disse assim, levar os empreendedores a entender como gerir os seus negócios, mas tendo Deus no centro da vida deles. Dali por diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu passei o dia inteiro como se eu tivesse, assim, havido uma desconstrução na minha mente e uma nova construção, entendendo assim que tudo aquilo que eu tinha construído até ali era uma base só para eu compreender bem como funciona o processo, Certo. entender bem o perfil do empreendedor, o que é necessário para uma empresa ser saudável, mas agora entrava uma questão espiritual também. Uma nova variável. Uma nova variável Talvez que eu não considerava. Né? São os princípios. Até porque valores. se nós não estivermos espiritualmente bem, aí, meu amigo, se o físico tiver... Pode estar tudo bem, mas se você não tiver espiritualmente bem, não tem como você... É verdade. Não tem como você gerir o negócio. E aí foi quando eu voltei para Mossoró, né? A gente teve muitas conexões, conheceu muita gente de nível nacional e nos conectamos e aprendemos, mas isso foi o supra-sumo, assim, aquela coisa que eu disse, eu preciso disso. E eu mergulhei em 30 dias. Eu me consagrei, né, com jejum, oração, que foi essa direção que Deus me deu. Eu jejum, oração, e eu fui escrever aquilo que eu não sabia nem o que eu ia escrever. Eu não tinha nem ideia, porque aquilo para mim era algo completamente novo. Eu acho que o que mais me preocupou foi justamente dizer, certo, e tudo que eu construí para cá? Daqui para cá agora é tudo completamente novo, é tanto que eu não sabia nem o que ia fazer. Mas só que no meio dessa busca de consagração,
saíram 10 módulos em 30 dias e ficou pronto. Certo. E aí, aquilo dali, Deus falou comigo, eu vou dizer só a ideia do projeto. A ideia é a seguinte: eu preciso que os meus empreendedores que eu levantei andem conforme eu quero, porque eu sou o Senhor. Então, eles estão agindo na força do próprio braço, da maneira que bem entendem. E isso está gerando 2 problemas grandes. Eles não estão gerindo bem, porque muitas vezes não tem direção. E outra coisa, eles não estão conectados comigo, eles não têm relacionamento. E aí tudo flui do relacionamento. Então, o que é que o método GPX traz? Eu pego cada módulo, falar sobre liderança, sobre sabedoria, sobre honra. Tudo isso à luz da Bíblia, mas sem tornar algo religioso. Como é que eu torno isso? Porque Artem falou uma coisa interessante. Ele disse assim: empresário gosta de ver resultado. Então, o empresário ele tem uma mentalidade prática. Sim. Né? Ele não gosta daquela coisa extremamente teórica. Então, se for ficar numa metodologia citando um monte de versículo, aquilo dali vai ficar enfadonho. E aí, o que eu entendi de fazer foi justamente isso. Poucos versículos, uma base forte, mas muitos cases reais. Esse empresário aplicou a honra, o que é que ele recebeu em troca? Esse empresário foi um líder assim, que resultado ele tem? Então, causa, consequência. Ação, resultado. E aí o método a gente dá uma base teórica e entra em muitos cases práticos para que ele entenda. Isso de empresas que eu atendi, tanto do MEI até aquela que tinha faturamento de mais de 10 milhões por mês. Certo. Então vão ter casos e casos, porque outra coisa que a gente aprende lá é sobre como Deus tem interesse em estar nas pequenas coisas. Recentemente eu cheguei na empresa de um amigo e foi algo providencial. Preciso contar essa experiência aqui. Eu cheguei, o meu carro deu um problema, tive que ir lá. E aí chegando lá, ele disse, nunca isso tinha acontecido, mas ele disse assim: eu vou fazer uma reunião aqui, venha junto. Eu disse, tem muito a ver, mas vamos. Ele disse, olha, aqui é só para apresentar a figura do cliente. Então eu estava como cliente, sentei, fiquei em silêncio toda a reunião. E ele disse, eu vou promover tal pessoa. Na mesma hora que ele falou isso, eu senti muito claramente dentro de mim, essa pessoa não vai dar certo. Aí a pessoa você que está me escutando e vocês que estão aqui, né, muitas vezes pode dizer assim, mas o que é isso? É o Espírito Santo que habita em nós. Só ele para falar isso. E eu fiquei meio chocado. Por quê? Porque eu vi uma condução perfeita de uma reunião. Eu vi que o perfil da pessoa batia, mas existia uma negativa dentro de mim. E aí fiz um cheque. Eu disse, Deus, é o Senhor mesmo que está falando comigo. Vamos lá. Essa pessoa, quando terminar, eu quero que ela aperte minha mão, venha falar comigo diretamente, porque eu sou aqui só um ponto morto, um cliente. A pessoa terminou a reunião, ela saiu falando com todo mundo, ela já estava na porta. Eu disse, pronto, não foi, tá tudo certo, resolvido. Ela disse, eu preciso falar com o cliente. Aí ela veio, apertou minha mão. Quando ela terminou, eu levantei, falei com o gestor da empresa e disse, essa pessoa não vai dar certo, mas o líder espiritual aqui é você. Então, se eu realmente estou falando algo de Deus, que eu tenho muita responsabilidade com isso, para não ficar aquela coisa de falar qualquer coisa, não. Então, quando eu falo quando eu tenho muita clareza. Eu disse, Deus vai falar com você. Se realmente Deus falou comigo dessa forma, ele vai falar com você. E o que é que aconteceu? Ele orou, ficou atento, sentiu o desejo de não colocar, mas disse, eu vou testar, para ver se realmente é ou não. 2 dias. Apenas. A pessoa, ele disse que revelou quem era, explodiu dentro da empresa, e ali surgiu uma pessoa revoltada, completamente oposto à reunião, ao que ela tinha dito, que todos estavam ali em comum acordo. Aí ele me falou, isso é apenas um caso, de que ele me disse, ele depois me chamou num canto e disse assim, eu poderia ter orado na hora dessa contratação. Alta performance em RH, pelo que eu já estudei, de pessoas de nível de bilhão, é uma empresa contratada de alto nível, você consegue aí 30% de erro.
Então, contratou 10, 3 pessoas dão errado. Só que se você é um empreendedor cristão e você tem o hábito de orar, eu já passei por isso. Já teve pessoas que eu orei, eu e meu sócio, na época que eu tinha uma empresa de reciclagem, eu orei quando a pessoa entrou na sala. Ela falou tudo que era coerente, ela tinha o perfil perfeito, mas na mesma hora a gente não abriu a boca na reunião inteira para trocar uma palavra entre nós. Mas quando terminou, nós dois entendemos que aquela pessoa não era a pessoa. Mas não porque parecia ser, mas porque tinha sido... E a gente estava intencionalmente tendo o desejo, aí onde entra o ponto. Nós temos que ter o desejo de convidar Deus, porque Deus é totalmente, simplesmente educado. Ele é muito educado. Então, a partir do momento que o empreendedor ele tem o desejo de convidar Deus, como ele sendo realmente o Senhor da nossa vida, não só da nossa empresa, mas da nossa vida, ele quer participar das pequenas coisas, como eu falei. Simples caso, uma contratação. Ali era só para ele entender. Ele disse, não é que eu nunca quis fazer, é porque eu nunca nem me atentei que isso poderia acontecer. Então, a partir de agora, eu vou ter mais atenção nas contratações. Eu vou estar atento, eu vou pedir para que Deus me ajude e me dê sabedoria, que vem lá de cima. Isso. É a verdadeira. A oração, ela tem poder. Depende de quem está orando, assim, se você de fato tá convicto daquilo. Se você... quando você está orando, você está entregando, né? Nas mãos de Deus ali. Agora você tem que esperar. Você está se conectando com o consultor dos consultores. Mas você não orou? Você não entregou na mão dele? Então você tem que esperar. Confiar no consultor. Né? E em minhas orações, quando eu peço, que a gente pede, né? Passa o dia pedindo, né? Senhor, se for da tua vontade, do que eu estou pedindo, se for para vir, para contribuir, seja feita à vontade. E me prepare para o resultado. Se que o Senhor me entrega ou não. E a gente ora e quer, exige. Então, e se tratando de contratação, meu amigo, hoje em dia todo o setor, todo o segmento, ele está carente de mão de obra. Vivi uma experiência dessa, Artemio. Eu vou lhe contar sobre carente. Contratação. E aí você está precisando de um vendedor e eu chego para você, eu tenho 20 anos que eu trabalho com vendas do mesmo setor. Você não quer saber quem eu sou, não. Você não quer nem pedir a Deus para saber. Você toma de conta, você acha que você está no controle. E aí anda errado. Nessa mesma empresa de reciclagem, a gente andava como deveria andar. Impostos, financeiro, gestão, processo, tudo direitinho. Inclusive, na época, eu estava morando nos Estados Unidos e tinha uma pessoa daqui, mas eu estava ciente da operação. Era toda mapeada o processo e tinha controle. O que aconteceu? Voltei dos Estados Unidos, passei uma temporada lá, voltei. Quando eu voltei, aconteceu o seguinte, 2 funcionários que eram excelentes saíram. O que a gente foi fazer? Orar. Sabe o que aconteceu? Apareceu no portão da empresa 2 melhores, mais produtivos. Então, esse é o poder de quem ora. E como foi que chegou o gerente que ficou para poder ir para os Estados Unidos? Sabe como foi? Nós 2 nos consagramos uma semana em jejum. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente já pensava que não ia acontecer mais, mas tinha uma pessoa em mente. Ele pensou em uma pessoa e eu pensei na mesma pessoa ao mesmo tempo. E aí, quando eu estava na igreja, domingo, né? Preste atenção. Aí eu estava no bequim, passando para frente da igreja, essa pessoa passando, eu meio que barro com ela. Ô, rapaz, eu estava pensando em você. Pensando em você. Eu tenho uma oportunidade para você. Eu não tinha nenhuma intimidade com aquela pessoa. Não sabia experiência profissional, não sabia de nada. Mas eu estava com você em mente. Porque nós estamos com o negócio de reciclagem, precisamos de um gerente para tocar a operação. E nós lembramos de você. Ele disse, rapaz... Eu já estava desesperado. Eu vim a semana inteira orando. E hoje era o último dia, como a gente também. Olha como as coisas acontecem. E eu não sabia que vocês estavam precisando. Mas eu estava desesperado. Deus, não vai chegar essa oportunidade que eu estou orando, não. Eu coloquei até hoje como prazo. Eu vim de São Paulo, a pessoa agora dizendo, né? Eu vim de São Paulo, gerenciei essa parte lá. E tenho experiência de sobra na área. Eu tinha uma empresa de reciclagem. E agora estou aqui, né, fazendo outras funções, mas estava querendo uma vaga nessa área, que é a área que eu tenho expertise. Colocamos essa pessoa, entregamos o financeiro na mão dela, nunca houve nada, nunca houve um problema. Pelo contrário, ela funcionou melhor do que como se a gente não tivesse dentro.
Então, é isso que o empreendedor cristão, ele tem esse diferencial. E ele não usa. Deus, ele deseja estar dentro das grandes estratégias, das elaborações grandes, da visão, missão, da coisa no longo prazo, na questão mensal, de bater meta, mas ele quer estar nos detalhes. Sim. Porque fazem a diferença. Então, o método, ele resgata isso. E, ao longo dos 10 módulos, são só experiências como essa. Legal. O tempo tá curto, mas eu acho que você já deixou uma mensagem. Eu experimentei como funcionário numa empresa há uns 20 anos atrás, um gestor que era assim. Ele não usava esses termos, mas ele dizia, eu gerencio essa empresa pela intuição. Sim. E na época eu estava estudando, fazia faculdade, lá a administração é científica. Eles não usam ciência, eu uso a intuição. Isso é muito complexo, porque é difícil de explicar, é difícil de você... enfim, como é que eu mapeio isso? Como é que a gente multiplica para os demais? Ele tinha muito problema com isso, eu via. Nem todos conseguiam ver o que ele estava vendo, porque se é pela intuição, se é algo que você vai receber do feeling de Deus, todo mundo vai ter que ter. Como é que todo mundo na equipe vai ter, entender o que você está... Então, é um método... que eu diria, originário da construção, já até expliquei isso em outros momentos, né? Essa conexão com Deus, de fato, é ter o consultor dos consultores. Estou com dúvida? Vou para a internet. Tudo bem, mas você poderia também ir lá para Altarnet, né? Um lugar mais que você podia consultar. Pode consultar. Eu acredito que esse é um tema, viu, Michael? Que vai aumentar, vai crescer. Porque essa ideia de apenas fazer o que todos fazem vira commodity. E a cada dia a gente vê isso crescendo, cada dia está aumentando mais e mais empreendedores cristãos que se posicionam, porque a grande maioria tem o problema da dicotomia. Sim. Acha que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porque na cabeça dele isso ainda é um conflito. Sim. De achar que não... Reunião, vamos gente, vamos decidir? Calma, vamos primeiro orar. Poucos fazem isso. Tem que caminhar junto. Né? Eu acredito que o trabalho que você está fazendo extremo, é justamente ajudar nesse sentido. Exato. Né? Ao empreendedor cristão, que é o seu público principal. Então, eu dou os parabéns pela sua iniciativa. Obrigado. Persevere, continue. É uma jornada, né? Então, não é corrida de 100 metros, é uma maratona de convencimento, de gerar educação para as pessoas. Agradeço demais, acredito que você ainda vai voltar aqui para outras oportunidades. Eu queria deixar você agora com suas considerações finais, alguma coisa que de repente se não deu tempo para a gente falar, que a gente não comentou, se você quiser falar agora, fica à vontade. Sim, no meu Instagram eu tenho postado conteúdo sobre, né? E diga fala dessa parte. Diga seu Instagram. O Instagram é o Michael Barreto, @ Michael Barreto. Ótimo. E lá tem conteúdo sobre isso. A parte de gestão é importante, é bíblica também, e a parte espiritual é importante. E existe uma hierarquia superior que é o gestor cristão ter conexão, relacionamento e direção do alto. Esse é o diferencial que muitos têm esquecido, eles têm só para a parte da estratégia, né? E não existe nenhum ser mais inovador que o nosso Deus. Ele foi o único que criou do zero de verdade. A gente só faz... Copiar. Pegou pronto. E aí eu deixo... Quem tiver interesse de entender mais, a gente vai estar formando turmas aí. A gente sempre coloca informações por lá. Então, eu agradeço demais a oportunidade aberta aqui. É um trabalho realmente de conscientização. Já temos, sim, alguns exemplos, inclusive de empreendedores que têm 10, 20, mais de 10, 20 unidades, da transformação, da questão de que estavam num momento decisivo, passaram pela turma, iam tomar decisões muito erradas e conseguiram se alinhar para que tomasse a decisão certa, com base no que a gente orienta. E temos cases, e esses cases vão fortalecendo, né, a jornada. E agradeço a vocês de verdade e espero ter contribuído. E a você também que está nos ouvindo. Obrigado pelo tempo dedicado, né? E que Deus abençoe a vocês imensamente. Amém. Muito bom. Mais um, né? Mais um programa. Missão dada. Missão cumprida. Missão cumprida.
Fiquem todos com Deus, o consultor dos consultores. Mas não só fique com ele, leve ele para ficar com você. No seu dia a dia, nas suas decisões, para que você possa aprender mais rápido. Porque, de fato, sabedoria não se adquire na escola, nem na leitura, nem com outra pessoa. A própria Bíblia diz, né, no livro de Tiago, está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Porque só Deus dá a sabedoria. Você talvez tenha inteligência, experiência, tudo isso é legal. Sim. Mas sabedoria é algo lá de cima. Diferente. Forte abraço, até a próxima edição.